Marcelo está conectando. Fabrício já está aí. Vamos ver se os outros conseguem entrar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vinícius. João Roberto. Você deu uma relaxadinha um pouco? Sim, sim. 15 minutinhos dá faz uma diferença, né? Quando a gente está lá na escola da Sky Leader, lá no prédio, das 8h15 às 8h30 passa tão rápido que a gente nem nota. É o tempo de ir no barzinho tomar um café e já voltar. Os 15 minutos passa rapidinho. Nós vamos dar continuidade aí ao nosso trabalho. Vou trazer vocês aqui, trazer aqui para vocês o livro. João Norberto. Ok. Ver se vai aparecer mais alguém aí. Bom, se aparecer, eu já encaixo aí na chamada. Então aqui nós temos... Vamos voltar aqui no livro. Aqui nós vamos trabalhar com sistema de numeração decimal, ou sistema de base 10. Aí você pode perguntar, mas que base é essa? Que sistema é esse? Esse sistema de base 10 é a numeração que a gente utiliza. É o de 1. Opa, o Evandro está chegando. É aquele de 1, de 0 a 9. Então, são os algarismos que nós temos aqui, menores que o algarismo 10. Então, você tem lá o sistema decimal, ele trabalha com esses algarismos, e nós temos o seguinte. O que é esse sistema? Esse sistema de numeração, usado no nosso dia a dia, é designado sistema decimal. O prefixo dec vem do latim e significa 10. Então, quando falamos dec decimal, na calculadora científica aparece isso também. Quando você tem lá DEC, às vezes você está trabalhando com número com base decimal. Não é científico, não é numeração diferenciada. É a base 10. Porque nós temos também numa calculadora científica o hexadecimal e nós temos lá o octadecimal. Então tem situações dessa condição. E também o binário que aparece em algumas calculadoras. O que acontece com isso? Nós temos qualquer número formado aqui nesse sistema. Então, com esses números em base 10, com a base 10, de 0 a 9, nós temos aí 10 dígitos e podemos escrever números absurdamente grandes. Então você pensa assim, bom, eu posso trabalhar com essa base 10 só com um número de 1 a 9. Então não dá para fazer nada. Pelo contrário, ele é base decimal, porém, ele pode ser escrito números infinitamente grandes ou representar números infinitamente pequenos nessa condição aí. Então, o que acontece? Nós temos essa situação. Qualquer número em que se pense é decimal. Nesses exemplos nós temos 12.257.
é um número de base decimal. 2010 também é um número de base decimal. Sistema de numeração decimal. Aí tem 0,0569. Esse já é o número decimal próprio. Isso quer dizer, já foi dividido por 10 duas vezes. O número 2, que já está lá na relação, e o 0,94. Mas como é que eu vou fazer para ler esses números com a base decimal? Esses casos aqui, a gente lê pela posição que está o último número. Isso nós vamos ver agora nessa classificação que nós temos aqui. Então, nós temos as grandezas de milhares, as grandezas de unidades, são chamadas as classes, e aqui nós temos as ordens dessas classes. Então, nós temos os milésimos, os centésimos, não pegou direito aqui, os décimos e as unidades. Beleza. Então, nós temos aqui, começando a classe real, nós temos unidade, dezena, centena. Classe simples. Aí depois nós temos unidade milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Segunda classe, é classe de milhar. E aí tem muitas outras ainda. Nesse caso aqui está mostrando os múltiplos, né, com as unidades aqui nós temos que é a principal, nessa condição. E nós temos os submúltiplos. São os décimos, centésimos e milésimos. No caso, 12.257, nós temos uma dezena de milhar, 2 milhares, duas centenas, no caso aqui já da unidade simples, 5 dezenas e 7 unidades. Como é que nós lemos isso? 12.257 unidades. Então, nessa condição, você não vai ler. Eu tenho uma dezena de milhar. E o restante? Você não pode desprezar. Você não pode jogar fora. Então, temos 12.257 unidades. 2010. Está colocado aqui. Nós temos 2 milhares, 0 centenas, 1 dezena, 0 unidades. Ah, então tem 0, não vou contar a unidade. Conta. Por que eu conto? Porque na condição, cada casa aí só cabe um valor. Então, nessa condição dessa cada casa, só cabe um valor. Então, toda vez que inteiro vou de 0 a 9, quando inteiro vai inteirar 10, ele não pode encaixar dois números juntos. Não há espaço para dois números juntos. Então, esse número sobe para outra classe. Então, sobe, toda vez que inteira 10, sobe 1 para outra classe. É por isso que cada casinha aqui são de 10 em 10. Então, nessa casa, dezena, uma dezena equivale a 10 unidades. Então, nesse caso aqui, 1 está na casa dezena, quer dizer que aqui já passou de 10. Chegou em 10, ele muda. Ele volta a 0, fica vazia de novo e vai uma dezena para a próxima casa. Esse aqui é o sentido de dizer assim, eu estou somando 5 mais 5, 10. Deixa 0, sobe 1. Esse sobe 1 é por causa disso, porque vai trazer essa condição. Ah, então quer dizer que eu vou trabalhar com esse número de maneira que eu tenho que cada um deles só cabe um número, mas o espaço é tão grande, visualmente para a gente aqui nessa tabela. Mas numa situação de você trabalhar com as peças práticas, tem caixas que servem justamente para isso. No máximo 10, no máximo 9 peças. A 10ª peça eu tenho que ir para a próxima casa. Então aí você tem essa noção, esse trabalho. Com essa tabela aqui funciona dessa forma. Agora se eu pegar 0,056, então eu vou ter lá 0 unidades, 0 décimos, 5 centésimos, 6 milésimos. Como é que eu vou ler esse número então? Eu não vou ler
0,0 ou 0,056. Eu vou ler 56 décimos de milésimo. Nesse caso aqui, são décimos de milésimo. Já são centésimos aqui nesse caso. Milésimos nesse caso aqui, desculpa. Então você tem 0,056, 56 milésimos. A gente tem que ler a última casa que está o número. O 2 são 2 unidades mesmo, direto. E aí você tem lá. O que eu vou trabalhar agora aqui com o último número? Eu tenho 0,94. Como é que vai ficar esse 0,94 nessa brincadeira? 0 na unidade, 9 décimos, 4 centésimos. Como é que fica isso? Eu tenho, então, 94 centésimos. Então, vou trabalhar com ele nessa leitura, sempre utilizando o último número na última casa. São as leituras corretas que nós temos desses números. E aí, nós temos a condição seguinte. Nós temos, como ele diz aqui, todos os números têm unidades de grandeza específicas, usando uma base de potências de 10. Então, nós temos aí tanto 10 subindo, quanto 10 crescendo. Aí você pode perguntar, mas como é que funciona esse 10 subindo, 10 descendo? Isso funciona da seguinte forma. Base 10, por quê? O 10 está elevado a um expoente. Esse expoente, elevado a um expoente, que nós ainda não vimos anteriormente, segundo o que nós temos no conteúdo, esse é a potenciação. Então, todo número elevado a zero vale 1. E o 1 já sabemos que ele é elemento neutro da multiplicação. Uma vez qualquer coisa, é a própria coisa. 10 elevado a 1, eu tenho 10. Então, formou uma dezena. 10 elevado a 2, eu tenho 100. E assim eu vou fazendo. Mas como é que eu sei que vai dar 100? Porque o expoente indica quantos fatores iguais eu tenho. Então, vou trazer vocês aqui na lousa para a gente entender primeiro o que é essa base 10 na potência. Depois nós vamos trabalhar com essa situação aqui, essa tabela. Vamos enxergar essa tabela de uma maneira mais simples. Vou trazer vocês aqui na lousa para a gente ter uma noção real do que isso funciona. E a gente vai brincar um pouquinho com essa coisinha linda aí. Aí você fala assim, bom, potência, você não chegou a falar de potência. Bom, quando falamos em potência, nós vimos lá a multiplicação como simplificação da soma de parcelas iguais. A potenciação ela é uma operação que vai fazer o quê? Eu vou simplificar a multiplicação de fatores iguais. Como é que ela funciona? Se eu pegar lá um exemplo, 2 vezes 2 vezes 2. Então essa escrita está bonita, beleza. Só que se eu quiser modificar essa escrita para facilitar a posição dele. Então o que acontece? Vem uma pessoa e fala assim para você. Escreva essa conta toda nesse espaço. Aí você fala, não, você está brincando comigo. Nesse espaço dá para escrever alguma coisa. Mas a pessoa pega e fala o seguinte. Diminui espaço. Faz isso. Escreve esse número, esse conjunto todo aqui. Fala, só o resultado é fácil. Mas ele não quer o resultado. Ele quer a operação. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou analisar aqui todos esses elementos. São os mesmos fatores. Como são fatores iguais, eu vou pegar esse fator e vou colocar ele aqui dentro, tamanho maior. E agora vai se chamar base. O que acontece? Eu tenho, para essa condição,
que eu tenho aqui quantos fatores? Uma quantidade de fatores. Essa quantidade de fatores, ele vai ter um novo nome. Nessa condição, nós temos 3 fatores. Então, nessa condição aqui, nós temos o valor 3. O que eu faço com esse 3? Ele vai subir, vai ficar acima, numa posição acima do número que agora nós chamamos de base. Nossa posição dele acima é aqui. Então, agora nós temos a escrita daquela expressão com uma única condição. 2 elevado a 3. Ora, mas então como é que eu vou saber calcular isso? Bom, sabendo que o expoente indica o número de fatores iguais que se multiplicam, eu vou ter o mesmo resultado dali, que eu vou ter como igualdade desse aqui. Semelhante à tabuada que nós aprendemos com a multiplicação. Vai ter uma tábua de resultados. 2 elevado a 0, todo número elevado a 0, vale 1. 2 elevado a 2, são 2 fatores de valor 2. 2 vezes 2, 4. 2 elevado a 3, são 3 fatores de valor 2. Então, eu tenho 2 vezes 2 são 4, vezes 2 são 8. 2 elevado a 4, então eu tenho 2 vezes 2 são 4, vezes 2 são 8, vezes 2, 16. Pronto. Temos, então, uma demonstração da potenciação em relação aos números aqui. Então, ela simplifica a multiplicação de fatores iguais. Nós estamos trabalhando aí com base 10, sistema de numeração decimal. Nós vimos lá que vai de 0 a 9. São 10 algarismos, ou chamados 10 dígitos, que são trabalhados nesse conjunto. Aí você avalia. Na condição lá, eu tinha números grandes, maiores que 10, e números menores que 10. E agora, como é que vai funcionar isso? Bom, no caso, como ele explicou lá, escrito lá no livro, múltiplos de 10, isso quer dizer, eu vou ter n como expoente dessa base 10, é mais que eu fazer o seguinte. Se eu pegar os expoentes da base 10, 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, e aí eu vou fazendo esse processo. Só que aí eu vou identificar outro conjunto, outra formação. 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 1. Bom, 10 elevado a 0 já está lá em cima. Aí você avalia o seguinte. Claro que aqui eu coloquei em ordem, não está em ordem correta, está em uma ordem decrescente. Todo número elevado a 0, todo número ou expressão elevada a 0, isso indica para ele como 1. Isso é uma convenção matemática. Todo número ou expressão algébrica, numérica, aritmética que tiver elevado a 0, vale 1. Todo número elevado a 1 é o próprio número. Então, quando eu tenho aqui 10 elevado a 2, o que significa isso? Eu tenho 10 que multiplica 10. 10 vezes 10, 100. 10 elevado a 3. 10 vezes 10 vezes 10. Nós vamos ter 1000. Agora aqui parece que complicou. Mas não. O sinal negativo está dizendo que eu estou fazendo uma divisão pelo valor da potência da base 10. Então, na prática, o que nós fazemos? Quantas casas após a vírgula, após o ponto, eu vou colocar aqui? Eu vou ter a parte inteira, ponto. Parte inteira, ponto. Parte inteira, ponto. Mas por que eu vou usar o ponto? No curso que nós estamos fazendo aqui, Mecânica de Manutenção de Aeronaves, nós temos que trabalhar com quem?
nós temos que trabalhar com a simbologia da língua inglesa. Então, a linguagem usual mundial aí, nessa condição. Então, o que ocorre? O ponto separa a parte inteira da parte decimal. Então, nessa condição, nós temos 0 ponto, 0 ponto, 0 ponto. Então, a parte inteira é 0. Quantas casas depois do ponto? Quantas casas decimais? 3 casas decimais. Então, 0, 0, 1. Então, tem 1 milésimo. Quantas casas decimais? 2 casas. 1, 2. Contamos com o valor 1. E aqui, uma casa decimal. Então, nós temos essa condição. Expoente positivo, eu estou multiplicando pelo número. Expoente negativo, estou dividindo por esse... Estou também multiplicando por esses números, só que decimais. Nisso daqui, nós entramos na chamada notação científica. O que é essa notação científica? É a maneira mais simples de se escrever. É um padrão que se formou para escrever números muito grandes ou números muito pequenos. Então, eu posso escrever um número como esse daqui, carregado de zeros, com uma formação. E também posso escrever um número bem pequeno, não precisa ser tanto assim, mas só para ter uma base, uma ideia, eu tenho 0 ponto e essa quantidade de zeros aqui de casas decimais. Aí você vai, bom, como é que eu vou trabalhar com essa notação científica? Nós vamos ter aqui um valor n qualquer vezes a base 10 elevado a um x. Quem que é esse número n? É o número que eu vou pegar desse conjunto todo. Da esquerda para a direita, o primeiro número possível aí. Ou melhor dizendo, número diferente de zero. Só que esse n tem duas condições. Primeira condição, o n tem que ser maior ou igual a 1. Não pode ser zero. Ele vai ser igual a 1 ou maior que 1. E esse mesmo n tem que ser menor que 10. Então, essas são as duas condições para a formação da notação científica. O que isso vai acontecer aqui? Esse n, então, eu posso escrever tanto esse número gigante, como esse número muito pequeno, no mesmo padrão. Vou entrar nessa mesma formação, trabalhando também com a base decimal. E aí, então, nós temos a indicação desse valor, utilizando a ideia da potenciação para a base 10. Então, o que acontece para eu ter essa formação? O primeiro número, eu tenho aqui o 4 e uma quantidade grande de zeros. Nós temos 3, 6, 9 zeros. Então, eu vou escrever esse número nessa notação científica. De que jeito? Bom, aqui eu pego o número da esquerda para a direita. O número diferente de zero é 4. Colocamos vezes a base 10. Já que separamos o 4 dos demais valores, quantos são esses valores? Os valores são zeros. Mas eu não posso dispensá-los porque estão junto com 4 formando várias classes decimais. Várias classes ali que nós vimos naquela tabela anterior. Unidade, dezena, centena. Simples. Unidade, dezena, centena de milhar. Unidade, dezena e centena de milhão. Então, aqui o que ocorre? Eu tenho esses valores dando um significado para esse 4. Então, aqui eu vou contar quantos zeros eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu vou ter 10 elevado a 9, que é a quantidade de zeros que acompanham o 4. Então, essa é a notação científica. O 4 é maior que 1, e ao mesmo tempo ele é menor que 10. Então, eu tenho ele como na escrita da notação científica. E o 8?
nessa condição, que não dá nem para pensar em ler ele. Não, dá para pensar sim. Como? Quantos zeros eu tenho aqui? Depois do ponto. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. O 8 ocupa a sexta casa. Então você pensa lá, décimo, centésimo, milésimo. Décimo de milésimo, centésimo de milésimo, micron. O micron é a milésima parte do milímetro. Então você tem aí nessa condição que falamos assim, milésimo de milésimo. Milésimo de milésimo é a unidade micron que a gente chama. Então nessa condição, eu vou colocar esse número também na notação científica. Só que como vai funcionar isso? Vou trazer ele aqui do lado que dá para escrever ele. O 8 é o número diferente de zeros que eu tenho aqui. Ele é o único número diferente de zero. Vou colocar vezes a base 10. Só tem um porém. Esse x aqui não vai ser igual ao 9 que ficou positivo. Ele está sendo forçado a ser o que ele não é. Então, como ele está sendo forçado a ser o que ele não é, como é que vai ficar, então, a base, o expoente dessa base 10? Depois do ponto, nós vamos contar quantas casas esse ponto andou para chegar depois do 8. Então, ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas ele andou para ficar fazendo com que o 8 seja inteiro. Então, nessa condição, ele forçou. Então, vai ficar menos, tal qual isso aqui, a quantidade de casas que ele forçou. Nesse caso, 6 casas. Então, isso você entrou no trabalho com a notação científica. Olha só o que aconteceu. Vou colocar esse número lá junto. 4 vezes 10 elevado a 9 e 8 vezes 10 elevado a menos 6. Olhando assim, nós vemos por onde que um é maior que o outro. Pelo expoente que nós temos aqui. 9 é positivo. Por si só, 9 já é maior que 6. Desculpa aí. Por si só, 9 já é maior que 6. Tendo o sinal negativo, 9 ainda é muito maior que 6. Porque o negativo aí está dizendo que eu estou indo bem depois do zero. Muito além do zero. Então, nesse caso, ele já tem a condição na escrita a mesma posição, o mesmo padrão. 8 vezes 10 elevado a menos 6 está no mesmo padrão de 4 vezes 10 elevado a 9. Estamos, então, na notação científica. Com a base aqui, 10. Aí você pensa, bom, se eu tenho essa condição, e se eu tiver um número que não tenha zero, como é que eu coloco na notação científica? Aí aqui, então, a gente vai fazer o seguinte. Vou tirar essa escrita daqui. Como é que eu vou trabalhar um número para notação para notação científica, mesmo não sendo composto por zeros? Se eu pegar esse número, 123, e vou colocar esse número na notação científica, qual o critério que nós temos? Qual a ideia que nós temos? Esse número vai ser o número vezes a base 10. Mas, bom, estou vendo que esse número está entrando já no padrão da notação científica. Mas esse número é o nosso n. Esse n tem que ser o quê? Maior ou igual a 1 e menor que 10. 123 é maior que 1, respeito à primeira condição. 123 não é menor que 10. Então eu tenho que transformar esse número num número menor que 10. Como é que a gente faz isso? Entre o primeiro e o segundo número, vou dar um espacinho aqui neles. Entre o primeiro e o segundo número, nós colocamos o ponto. O ponto entre o 1 e o 2.
E aí nós temos então o quê? Nessa condição, nós temos aí a formação do seguinte. Já separamos o 1 do 2. Os demais números estão aqui. Então, temos 1. Esse 1, ele respeita a primeira condição. É igual a 1. Respeita a segunda condição. É menor que 10. Então, aqui, já temos, então, o 1 já está na notação científica. Quantos números ficaram depois do ponto? Depois do ponto, nós temos aqui 2 números. Depois do ponto decimal, nós temos 2 números aqui. O que acontece com esse 2? Esse 2 se torna expoente da base 10. Então, 123, colocando em notação científica, ele tem como valor 1 inteiro com 23 centésimos. Você está colocando também na formação da notação científica. Um trabalho com utilização da potência, utilizando aí o sistema decimal. E se eu pegar um número muito pequeno, que também não tenha zero? Tem o zero na parte inteira, mas não tem os zeros aqui. Como é que eu vou colocar esse número na notação científica? A mesma coisa que nós fizemos com 123. Pegamos os números que são diferentes de zero. Nesse caso, o único zero é na parte inteira. Então, nós temos lá 1, 4, 9, 5 vezes a base 10. Você já vê que eu já estou tirei aquele x, estou colocando um ponto. Esse ponto aqui no meio, bem no meio dos números, no tamanho mediano dos números, significa multiplicação. Aí você vê todo o número que nós pegamos, todo esse conjunto aqui de valores que nós pegamos, nós vamos lançar nessa condição aqui de existência. O n é maior que 1. Ok. 1495 é maior que 1. Só que 1495 é muito maior que 10. Não respeita essa condição. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar aqui, da esquerda para a direita, separar com um ponto. Aqui. Um ponto bem abaixo, no pezinho dos números. Esse ponto está indicando que eu estou separando a parte inteira com a parte decimal. Aí você avalia. Agora, a parte inteira que ficou lá é igual a 1 e, ao mesmo tempo, é menor que 10. Então, agora está dentro do processo correto. Ah, mas então eu vou ter que separar agora o 495 e vou ter 3 casas positivas. Não. Você vai trabalhar justamente lá. Lá no número original. O ponto está depois do 1. O que aconteceu aqui, então? Esse ponto andou quantas casas para estar depois do 1? Andou uma casa, forçando ele a ser o que ele não é. Forçando ele a ser, ser um número inteiro. Então, quando ele forçou, esse valor é negativo. Uma casa da esquerda para a direita, aí, formando um número decimal para um número inteiro. Como for forçado, esse expoente vai ser menos 1. Então, você tem que 0,1495 vezes 10 elevado a menos 1. Quando não força nada, ele é positivo. Quando ele força, o expoente é negativo. E aí, com isso, a gente entra também num outro processo, o chamado arredondamento. O que quer dizer arredondar? É trazer o número num jeito mais perto da realidade possível. Se eu falar assim, 1 inteiro 495, então tem um critério para fazer o arredondamento. Então, o que eu posso fazer aqui para transformar esse número? No arredondamento, segue outro critério, bem tranquilo também de se analisar. Vamos pegar aqui aqui tem um valor de n, vamos aqui eu pegar um valor t, vai acontecer o seguinte, esse t não entra como notação científica. Esse t tem dois critérios. Qual é o primeiro critério dele?
Se esse número for menor que 5, você simplesmente joga todo fora, sem dó. Não sendo igual a 5, não acontece nada. Simplesmente joga o restante fora. Se o número for maior ou igual a 5, o que já acontece? Já tem uma pequena diferença aí. Adiciona um ao número imediato. Opa. Imediatamente anterior. Seja à frente do número, à frente do que eu estou tirando fora. Então você tem, por exemplo, 1.495. Aí você fala assim, bom, eu posso resumir isso daí, a escrita dele, a fala dele? Pode. Como é que eu vou fazer isso? Eu quero considerar uma casa decimal. Perfeito. Uma casa decimal. Então a parte inteira eu não mexo. A parte inteira fica quieta. Vou mexer apenas aqui. Então, uma casa decimal aqui, estamos trabalhando com quem? Com 4. Então aqui vai acontecer. Nós estamos mexendo com notação científica e com número decimal, esse espaço aqui dá para fazer direitinho. Então você vai ali o seguinte. Ali nós temos um inteiro, 495, vezes a base 10, elevado a menos 1. O que a gente vai fazer aqui não altera a base 10 com o seu expoente, continua sendo a mesma coisa. Aqui então eu vou pegar, eu vou fixar o décimo, o 4. Vou retirar do 9 em diante. Segunda casa em diante vai sair. A segunda casa é composta pelo 9. A terceira casa pelo 5. Aí você avalia a questão seguinte. O 9 é menor que 5? Não. O 9 é maior que 5. Então ele entra na segunda situação. Ao número anterior direto a ele, fazemos o quê? Somamos 1. Então vai acontecer aqui o seguinte. Nessa brincadeira, vou somar 1 ao número 4. Então nós temos a parte inteira, continua 1. Ao 4 somamos 1. Ficamos com 5. Isso tudo vai acontecer. Eu vou continuar com a multiplicação pela base 10 elevado a menos 1. Então todo esse trabalho que nós temos aqui, com os números decimais, com a base 10, então nós vimos aqui a potenciação, já entrou na numeração decimal e já entramos na notação científica. Uma puxa a outra. Uma conversa puxa a outra nesse conteúdo todo. É mais simples, é mais divertido até trabalhar com ele em muitas outras situações do nosso desenvolvimento com esses números. E aqui entrou o arredondamento. Então, isso aqui nós chamamos de arredondamento. Esse arredondamento nós fazemos direto no nosso dia a dia. Muitas e muitas vezes. Por que as lojas colocam normalmente os preços com essa inscrição aqui? R$ 39,99. Aí você vai assim, peraí, $39,99. Se é dólar,